ele faz a tentação com o Bilbo, que é a febre do dragão. Ele faz toda uma tentativa de corromper a alma de Bilbo. Mas Bilbo, ele já está tão forjado, ele já passou por tantas adversidades, ele já passou por tantas situações em que a sua coragem foi posta à prova, em que ele se saiu por causa do anel, que de maneira providencial também ele vai encontrar. E é interessante que quando ele cai naquela caverna, e ali os orcs, né, vão capturar, né, os anões, Gandalf e também Bilbo vai cair numa escuridão, quase que um abismo, e ele vai se deparar com uma figura que é muito importante nessa obra, que eu não posso deixar de falar, que é o Gollum. É o Gollum. Ele tem esse nome porque é esse som que ele produz quando ele fala. E também conhecido como Sméagol, né? O Sméagol, quando ele... E ele era um hobbit, olha que interessante, no Senhor dos Anéis vai ficar bem claro isso. Ele é o hobbit que encontra um anel e se deixa corromper. Ele é o hobbit que não soube lidar com o anel. De maneira diferente, por exemplo, do Bilbo. O Bilbo também teve momentos de forte tentação com o anel, porque é um poder quase que incontrolável, praticamente incontrolável, e apenas uma pessoa muito pequena, e não só pequena em estatura como era os hobbits, mas uma alma pequena, uma alma grande, mas uma pessoa ali apequenada em Deus. E olha que interessante, existe uma kenosis mesmo, que o próprio padre Paulo Ricardo ele vai chamar a atenção, quando Bilbo Bolseiro deixa os seus talheres, os seus lenços, as suas refeições, o conforto da sua toca e vai para essa missão, ele se esvazia da materialidade da sua vida, ele busca a transcendência, aquilo que é imaterial, aquilo que tem um valor superior a tudo aquilo que ele havia deixado para trás. Ele passa por várias provas, ele é quase devorado por aranhas, ele é quase devorado por trolls, ele é quase devorado pelo Sméagol, e ali, diante do Sméagol, ele tem a possibilidade, nós estamos caminhando para o final, eu não posso entrar em detalhes, então eu vou tocar nos pontos mais importantes. Quando ele coloca o anel que está no bolso dele, e ele faz ali uma brincadeira de adivinhas com o Sméagol, o Sméagol começa a interpelá-lo ali, né? Pronto para devorá-lo. O Sméagol, que é o Gollum, aquele hobbit que foi corrompido, portanto é quase que um bicho, né? Um animal pronto a devorar, que ataca no escuro, né? Que é covarde, que é mentiroso, que tem todas que é a representatividade do homem decaído mesmo, o homem que vai viver de instintos animalescos, né? Quase que repulsivo aquele personagem. Mas naquele desafio de adivinhas, e eu gostaria de fazer uma outra aula só para entrar nesses detalhes que eu não vou conseguir entrar hoje. Mas quando ele coloca o anel, ele faz a última pergunta: o que eu tenho no meu bolso? E ele não sabe o que o Bilbo tem no bolso, mas ele supõe que é o anel, e quando ele consegue colocar o anel ali, fugindo, né, do Gollum que quer devorá-lo, e o anel o deixa invisível, e ele tem espada nas mãos ali, e tem toda a possibilidade de matar o Sméagol, e ele não mata. Ele tem o poder, ele está invisível, ele está diante de uma criatura repugnante, que queria devorá-lo há pouco tempo atrás, mas ele não o faz. Ele é misericordioso, ele salta por cima de Gollum de maneira simbólica, dizendo que aquele que está na graça, aquele que foi tocado, aquele que se esvaziou de si mesmo, ele está de maneira a se elevar
ele não se rebaixa, ele não se corromperia a ponto de matá-lo. Então ele salta por sobre o Gollum e escapa e foge daquela situação de perigo. E mais tarde, no Senhor dos Anéis, olha que interessante isso. E a capacidade incrível desse grande autor do Tolkien. Numa conversa entre o seu sobrinho, que é um dos grandes personagens do Senhor dos Anéis, que é o Frodo, ele vai dizer para o Gandalf: o meu tio deveria ter matado o Gollum quando ele teve oportunidade. Deveria ter matado ele. E o Gandalf responde para ele, falou: olha, nem sempre matar é a saída. Muitas vezes, estou parafraseando aqui, nós precisamos perdoar, nós precisamos agir com misericórdia. É para os homens fortes, os homens que têm um chamado superior, agem dessa forma. E ele vai também agir com misericórdia diante do Gollum em vários momentos do Senhor dos Anéis. E quando ele vai levar o anel para a Montanha da Perdição para ser destruído, não é o Frodo quem destrói o anel. Seria simples demais. Não é o Frodo, um homem, não é por seus próprios méritos vencedor. É a graça quem nos faz vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Seria muito simples, qualquer autor não católico faria talvez um final assim, em que ou talvez um autor aí pagão faria, se fosse um mito grego, por exemplo, faria com que o personagem no final se sobressaísse. O personagem no final destruísse o anel, mas quem vai destruir o anel não é o Frodo, isso no Senhor dos Anéis. Quem destrói o anel é a providência divina, é o próprio Gollum. Porque quando o Frodo coloca o anel no final e diz: não, eu não vou destruí-lo, tomado daquela tentação de poder novamente, numa luta com Gollum, Gollum corta o seu dedo, morde, arranca o seu dedo fora, e ali providencialmente ele cai com um anel e tudo. Então é a providência que acontece através daquela criatura improvável, decaída, que foi ali, que se deixou consumir pelo poder e foi destruída, foi desconfigurada. Através dessa figura, o mal é vencido. E isso vai acontecer também no Hobbit. Estou fazendo um paralelo entre o Senhor dos Anéis e o Hobbit aqui, para a gente caminhar para esse final. Quando, por exemplo, eles estão diante de Smaug, e Bilbo ele começa a convencer os anões através do anel, né? E os anões não sabem que ele está usando o anel. Então ele começa a convencer mas ele tem méritos, ele é corajoso, ele se doa, ele em vários momentos ele se coloca em perigo para proteger os anões. Ele começa ali a ter um certo reconhecimento, né, dos seus feitos. Por exemplo, tem uma situação em que os anões estão presos pelos elfos da floresta, e ali naquela floresta, antes deles entrarem ali, e depois eles são surpreendidos por aranhas gigantes, e tem toda uma história na biografia do Tolkien que ele sempre coloca uma aranha porque ele tinha trauma de aranha, que na sua infância ele foi picado por uma aranha na África do Sul. Então sempre tem uma aranha nas histórias. E quando o Cristo profeta ali, Gandalf, falou: olha, não saiam do caminho, não vão para a direita nem para a esquerda, caminhem na trilha. E os anões ali e o Hobbit, eles saem da trilha. Lembra aquela passagem de Josué, onde Deus vai falar para ele: olha, não vira nem para a direita nem para a esquerda, medita dia e noite sobre esse livro da lei. Olha que interessante isso. E quando eles saem daquele caminho que o Gandalf havia falado, não saiam do caminho, eles se perdem, eles são capturados por aquelas aranhas gigantes. E quem vai vencer as aranhas? É o
o herói improvável, menosprezado de todos, pequeno, mas que havia já passado por essa maturidade, por essa transcendência durante a história, que foi o Bilbo Bolseiro. Ele invisível ali, ele consegue matar as aranhas, consegue soltar os seus amigos. E quando esses amigos são capturados pelos elfos, Bilbo é o único que consegue entrar na fortaleza intransponível dos elfos por causa do anel. Ele vai colocando ali os anões nos barris, né? E eles mergulham nas águas. E eles vão parar ali na cidade do lago, onde existem os homens do lago, e eles partem para a última e grande aventura, o último e grande desafio, que é o dragão Smaug. E quando ele está diante do dragão, agora dando um salto, né? Quem já leu, como a Lindsay leu várias vezes, vai perceber que eu não consigo numa aula, Lindsay, tratar os detalhes, então estou aqui dando alguns saltos, tá? Você me perdoe. Mas quando ele chega no final, ali está ele e o dragão, ele está invisível, ele está usando o anel. E o dragão, ele está acostumado a sentir cheiro de anões, mas ele nunca sentiu um cheiro de um hobbit. Olha que interessante. Aquele herói que ninguém acreditava nele. Ele vai ser o grande herói ali da história, mas tudo através da graça, da providência de Deus, não por méritos dele. Isso é importante. Ele está ali escondido atrás de uma coluna invisível, né, porque está usando o anel, e o dragão, de maneira demoníaca, começa a pedir os títulos dele. Olha que interessante isso. Fala para ele: fale-me os seus títulos. Ele começa a dizer ali para o dragão: eu sou o grande matador de aranhas. O Hobbit vai dizendo: eu sou aquele que venceu os trolls, eu sou aquele... E vai falando, vai praticamente narrando toda a história, novamente, ali para o dragão. Mas tem um momento, e isso é extraordinário, que ele diz assim: eu sou aquele que caiu nas águas. Quando ele diz isso, eu sou aquele que caiu nas águas, aqui fica muito claro para nós o que simboliza isso. Para nós, cristãos católicos, de maneira especial, vivendo esse tempo da quaresma, eu sou aquele que fui mergulhado nas águas, eu sou aquele que morreu para mim mesmo, que fui batizado. Quando ele diz isso, o dragão fica louco, irado. É como se ele estivesse ali dizendo para o demônio: eu sou aquele que fui batizado, que mergulhei nas águas e fiz os meus amigos mergulharem também. Eu sou aquele que morri. Quando o padre joga a criança, eu gosto daquele batismo de imersão que parece que vai afogar, e a ideia é essa mesmo, é matar para ressuscitar novamente. Nós somos mortos no batismo e saímos criaturas novas. E ali, aquele dragão que estava se gabando da sua couraça de diamantes, impenetrável, dizendo: olha, nenhuma arma pode me vencer, pode penetrar a minha couraça de diamantes, não sei o que, estava dizendo tudo isso. Ele mostra a sua grande fraqueza, que era o seu coração. O seu coração negro, obscuro, ele era desprotegido pela couraça. E quando ele sai, louco por causa daquela frase do Bilbo, dizendo: eu sou aquele que caiu nas águas, Bart, que é um dos homens da Cidade do Lago, ele, com uma lança antiga que representa a tradição, representa aqueles que confiam no legado deixado por seus pais, que confiam naquilo que receberam como ensinamento, como legado, como tradição, uma lança que era uma matadora de dragões, e ele consegue atingir Smaug diretamente no seu coração, que era o único lugar do seu corpo que era desprotegido, e eles vencem o dragão. Então, agora, caminhando para o final da aula, eu não sei se eu conseguir trazer para vocês algum elemento que possa ajudar a nossa vivência quaresmal de maneira imagética, né, através da literatura, mas essa era a minha ideia.
E para encerrar mesmo, o Tolkien ele dizia que existe a catástrofe e a eucatástrofe na sua obra. A catástrofe é quando tudo parece que não vai ter jeito. Parece que o fim está próximo, o mal é muito mais poderoso, o fogo está ao nosso redor, o inimigo está ao nosso derredor como um leão a rugir, pronto a nos devorar, nós não temos mais força alguma. É uma catástrofe para nós, pessoas tão fracas. Mas o Tolkien vai dizer que existe a eucatástrofe, o momento em que nós ressurgimos. De toda catástrofe existe uma eucatástrofe, e a maior de todas as eucatástrofes é a ressurreição de Jesus na cruz. Tolkien vai dizer que Jesus ser crucificado, o verbo divino ser crucificado é uma catástrofe. O nosso pecado ter levado o Filho único de Deus à crucifixão, a uma punição tão maldita, é a maior catástrofe que poderia existir. Mas a grande eucatástrofe é o ressurgimento, é a ressurreição de Cristo, que também de maneira simbólica ele trata ali quando Gandalf lutando contra Balrog, né, que era um demônio ali dentro daquela caverna, daquele submundo de escuridão infernal em que eles se encontram, e ele cai num abismo, e ele é Gandalf o cinzento, ele vai ressurgir depois como Gandalf o branco. Assim somos nós. Depois de morrermos para nós mesmos, depois de morrermos para o pecado, ressurgimos em Cristo, criaturas novas e agora com vestes brancas, alvas pelo sangue do Cordeiro. Queria ouvir vocês, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, ainda tem um tempinho. O Wellington chegou aqui, infelizmente chegou no final, hein, Wellington, mas dá para fazer alguma pergunta. A gente está aqui no nosso bate-papo. Fiquem à vontade, tá? A aula está sendo gravada para aqueles que não puderam participar. Depois eu disponibilizo para vocês. A minha ideia, pessoal, só antes, vão pensando aí nas perguntas. A minha ideia, e naquilo que vocês quiserem fazer como comentário também é importante, tá? O pessoal que já leu, que já teve, de repente, tem uma outra perspectiva, quer abordar alguma coisa que eu esqueci. Tem um projeto que eu quero partilhar com vocês, né, que é o Cor Inquietum, Coração Inquieto. Principalmente de nós, pais, eu como professor e pai, me preocupo muito com isso. Estou vendo que o Eduardo aqui, Gomes, né? Eduardo é jovem ainda, não é pai, né, Eduardo? Mas, se for essa a sua vocação, e para você, de maneira especial para você, é esse projeto. É um projeto literário que quer trazer essa cosmovisão através da literatura, quer fazer essa mesma imersão que nós fizemos no Hobbit, eu quero fazer através de outras obras. Eu quero fazer esse mesmo mergulho com Homero, com Odisseia, com a Ilíada, com a mitologia grega, com C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. Eu vou fazer também com alguns autores brasileiros, de maneira especial Machado de Assis, que não é só para os vestibulares. Machado de Assis, embora não tenha sido cristão, católico, ele era um tanto quanto incrédulo, mas a sua escrita tem muito a nos ensinar e nos ajuda a transcender, faz de nós pessoas melhores, porque ele era um mestre naquilo que ele fazia. Então eu quero trazer esses autores, vou trabalhar aqui livros como Moby Dick, vou trabalhar também autores como Chesterton e tantos outros aqui que depois é uma surpresa, eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá bom? E quem quiser participar, depois dá o seu nome lá para o Arthur, a gente vai fazer da melhor maneira para que todos tenham acesso, porque o mais importante é um apostolado que eu trago aqui,
para que nós tenhamos condições aí de crescermos como comunidade, crescermos como pais, como jovens, né? No caso do Eduardo, também culturalmente e espiritualmente. Alguém quer fazer alguma partilha? Eu tenho uma dúvida sobre o que você acabou de comentar, na verdade. Pois não. Não ficou muito claro para mim a parte que você falou do o projeto que você tem hoje. A gente continuar dando essas aulas ao vivo, da forma como você está fazendo e trazendo para nós clareza de como funcionam essas literaturas por trás, como funciona Ah, essa legal, parte. legal. Eu queria dar detalhes mesmo. Você fez a pergunta que eu queria que alguém fizesse, Eduardo. Obrigado. A minha ideia é a seguinte. Não é combinado, tá, gente? Eu juro. O Eduardo não é da minha equipe. Mas olha que interessante. Obrigado pela pergunta. A minha ideia, por que core inquieto, né? Essa frase extraída ali das Confissões de Santo Agostinho. Todos nós temos, diante de um bom filme, diante de um bom livro, uma boa narrativa, nós ficamos inquietos. Puxa, parece que está falando alguma coisa ao meu coração, à minha alma, mas às vezes a gente não consegue entender. E para isso um professor é importante nesse sentido, para poder nos ajudar. A palavra pedagogo, não no sentido moderno, mas no sentido clássico, né? É aquele que toma pela mão. Então eu quero fazer isso com vocês, eu quero tomar pela mão e ensinar essa chave de leitura que eu estou fazendo agora com vocês. Alguns de vocês talvez já saibam fazer, mas como um clube, como um grupo de estudos, nós podemos fazer isso juntos e fica ainda mais rico, fica mais interessante. Então eu vou gravar aulas curtas, aulas de 20 minutos, porque hoje em dia a vida é muito dinâmica, né? Eu vou postar essas aulas na plataforma Hotmart, que tem toda uma equipe ali que está trabalhando nesse projeto. Vocês conheceram lá o Arthur, lá no grupo, né, que está mandando as mensagens. Tem a Maria Tereza que manda também os e-mails. E é um valor muito simbólico. É claro que, por exemplo, nossa, eu não tenho condições nenhuma, eu quero ajudar, eu quero poder fazer disso um apostolado mesmo. Tanto que eu conto com vocês para divulgar esse projeto para os seus amigos, para as pessoas que não estão conosco, porque muita gente, hoje em dia, nós somos tomados por aquele impulso, né? A pessoa vê ali uma propaganda, ela pum, já vai clicando, e às vezes na aula, durante as aulas ao vivo, a pessoa acaba não podendo participar por algum compromisso que teve. Muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo que não iam poder estar. Então eu vou fazer esse momento de encontro, Eduardo, respondendo sua pergunta, esporadicamente, não vai ser semanal, talvez uma vez por mês, tá? Para não ficar cansativo e para entrar na dinâmica, no ritmo de vida de cada um. Mas semanalmente eu vou colocar uma aula lá. Aulas curtas para que a gente tenha condições de assistir durante a semana. Eu já tenho mais ou menos umas 5 aulas prontas. Então, assim que vocês acessarem e aderirem ao projeto, vai ter lá mais ou menos umas 5 aulas já prontas e depois eu vou postando semanalmente, tá bom? Não sei se eu respondi tudo aí. Alguém mais? Luiz Ricardo, Uma coisa que reflexivo, tá ali quietinho. Fala, meu eu irmão. gostaria de saber quanto que é o valor de tudo isso, de todo esse projeto. Olha, a gente ainda não definiu o valor. Estou assim, sentando. Por exemplo, hoje ia ter um valor. Daí eu abri falando, não, gente, vamos fazer de graça para todo mundo participar, porque eu quero, a Mônica, os meus irmãos aqui me conhecem na comunidade, eu quero que todo mundo participe. Eu quero que tenha 100 pessoas aqui, se for preciso. Quanto mais pessoas, mais acessível o valor fica. Então convida o povo aí, Eduardo. Eu tô ainda discutindo os valores. Eu vou tentar até amanhã de manhã colocar lá no grupo do WhatsApp. Não saiam do grupo, tá? O pessoal que saiu do grupo perdeu a aula de graça, hein? A pessoa saiu assustado com o preço, perdeu a aula de graça. Depois eu coloco lá o valor, mas vai ser muito acessível, tá bom? Até Beleza. amanhã. Me cobrem. Até amanhã. Então, o meu eu queria dar mais um testemunho do que uma pergunta. Eu tive a graça
criação, de meus 15, 16 anos, foi na época que saiu os filmes do Senhor dos Anéis no cinema. E daí a gente tinha, até o próprio Padre Léo, né? Pregava muito contra as coisas, questão de feitiçaria, essas coisas, então a gente não, eu evitei. Mas depois apareceu o Padre Paulo Ricardo, ele ia falando, né? Tolkien, daí eu fui atrás. Eu já li, a partir de 2015, mais ou menos, até 2020. Eu já li o Hobbit, eu acho que umas 4 vezes, né? Já li o livro do Senhor dos Anéis também, né? Hoje é um lazer meu, né? Quando dá tempo, eu dou uma lidinha ali, mas a vida é mais corrida hoje em dia, né? Então aqueles que nunca leram, lógico, o filme é bom, ganhou vários Oscars, né? Aqui eu já consegui fazer com que a minha esposa assistisse o filme, pelo menos, né? Agora eu tô tentando, né, fazer com que ela leia, né? Então, mas muda totalmente, né? Tolkien tem uma capacidade de levar você para a história, né? Isso que Tolkien fala dos contos de fada, né? Você chora junto ali, você ri, você se coloca ali no meio daquela caverna ali, né? Então quem tiver a oportunidade. E hoje em dia o Hobbit está muito barato, né? O livro do Hobbit eu dei para uma sobrinha minha aqui de Natal, eu paguei R$ 20. Então Olha, e vale a pena, né? Vale muito a pena, porque eu falo que a vida, por mais que eu gostasse de ler, mas eu tinha muita preguiça de ler, mas começou depois que eu comecei a ler. Tinha 30 anos atrás. Por mais que seja mais jovens, assim, eu sempre falo para as pessoas leiam, né? Leia Tolkien, comece pelo Hobbit, que é mais fácil, né, de você entender, e depois você vai avançando. Mas é muito bom. Mais um testemunho. Por isso que eu via, quando eu recebi o e-mail da aula aqui, eu já me inscrevi. E irmão de comunidade não tem como não ajudar, né? Então, obrigado. é isso. Obrigado, Luiz. Agradeço a sua partilha, isso é muito importante para nós. Eu também teve um momento em que eu me afastei um pouco dos livros, da literatura. Eu pensava, poxa, como conciliar, né, histórias literárias e, poxa, tem tanta coisa que eu devo ler, tantos livros de espiritualidade que eu gosto muito também, mas algo sempre me trazer de volta. E você falou do Padre Paulo Ricardo, ele foi também muito importante para mim nessa tomada de consciência da importância também daquilo que hoje para mim é um apostolado, é uma missão. Obrigado por sua partilha. Quem mais? A Elô tá aqui, o Leandro, a Lindsay. Lindsay, que já leu várias vezes. Quer fazer algum comentário, Lindsay? Fique à vontade. O Wellington chegou no final. O Carlos Fernando está aqui conosco também. Detalhe aqui pro Carlos Fernando, ele tá na sala assistindo, porque não tem microfone nem câmera, senão ele estaria com a câmera aberta, mas não consegue comentar. Mas eu tenho mais um comentário, eu queria fazer mais uma pergunta. Eu não sei se essa pergunta ela é uma pergunta assim que dá para ser respondida, mas vamos lá. Eu tenho um sério problema para ler livro de literatura, porque para mim a leitura pela leitura sem o significado é só perda de tempo. Se eu não estou entendendo, se eu não estou pegando a essência daquilo que está sendo dito, que está sendo transmitido, eu sinto que eu não estou aprendendo, eu sinto que eu estou perdendo tempo, porque eu estou fazendo uma leitura vazia. E a leitura ela tem que ser algo que acresce na minha vida. Essa é a minha visão. Então, para mim, é muito mais simples, de certa forma, ler livros mais técnicos, porque eles são diretos. Então, tipo assim, um livro. Eu tenho um livro aqui, por exemplo. Eu tenho A Paz da Alma. É um livro que eu tenho aqui. É um livro mais teórico, ele vai falar de espiritualidade e ele é direto. É mais simples a compreensão no sentido que ele não é tão figurativo quanto uma literatura, que tem muito significado por trás, sabe? Tem mais do que realmente. O autor quer transmitir alguma coisa ali que geralmente se conecta, por exemplo, Tolkien. Uhum. Eu nunca fiz essas conexões de Aragorn com o rei e Frodo carregando o peso que seria similar ao peso da cruz. É uma profundidade diferente, sabe? Então acaba sendo uma história por uma história. Como que eu posso
fazer para aguçar esse olhar, para conseguir captar Uhum. significados das histórias e elas serem mais completas para mim? Isso não acontece da noite para o dia, né? Mas existe todo o mais importante que você começou. Você está aqui, você está buscando isso, e isso é fundamental, Eduardo. É você ter essa chave de leitura simbólica. E isso se dá com o treino, você vai conhecendo o estilo do autor. Por exemplo, o fato de eu saber que o autor é católico, de eu conhecer a história de vida dele, isso já dá vários elementos, vários indícios daquilo que ele vai escrever também. Então você tem que sempre fazer. Eu costumo dizer que, nesse caso, um professor, pelo menos até você ter condições de fazer por si só essa leitura simbólica. Então, no começo, é preciso ter alguém que te auxilie, que possa te trazer essa. E abrindo as camadas para você, olha, aqui representa isso, aqui representa aquilo. Depois, aos poucos, você vai perceber que você já vai ter aí um arcabouço, já vai ter uma quantidade, uma bagagem literária suficiente para você fazer isso por si mesmo. Mas leva um tempinho, não muito tempo, lendo os livros certos também, tá? Não é qualquer livro que desperta em nós essa chave simbólica. A gente tem que ter alguns livros aí bem direcionados, uma leitura ordenada para que isso aconteça. E eu pretendo, o nosso apostolado pretende provocar nos leitores essa capacidade. A ideia é essa. Entendi. Você tem a pretensão de fazer um programa onde você acompanhe, por exemplo, eu estaria muito feliz de acompanhar, por exemplo, assim, eu sei a trilogia do Senhor dos Anéis aqui pra Uhum. tá ali. Eu não comecei a ler justamente por conta desse meu preconceito com leituras mais voltadas para literatura. Eu gosto, mas eu tenho essa sensação de perda de tempo porque eu não estou entendendo, sabe? Tipo, tá, e o que quer dizer com isso? Você tem algum programa, alguma coisa que você faça de acompanhamento para ir ajudando a gente? Porque, como você falou, se você tem uma experiência, você tem toda uma bagagem. E eu tenho interesse nisso, porque você consegue me auxiliar melhor. Você tem algum programa que você tenha voltado Legal. para isso? Uma A mentoria? ideia é permanecer com esse grupo no WhatsApp. Depois a gente pode até passar do WhatsApp ali para o Telegram, que é um grupo também que tem uma capacidade de armazenamento maior, né? E fazer mentorias com aqueles que tiverem interesse. Por exemplo, eu quero uma mentoria com o professor. Hoje eu tenho horário um pouco mais restrito porque eu tenho uma filhinha nova em casa, mas a gente pode ir conversando, né? Com o passar do tempo a gente pode organizar isso também, as questões da mentoria literária. A gente pode organizar isso também. Mas eu acredito que o grupo de estudos e principalmente você ter pares, pessoas que você possa conversar sobre o livro, isso ajuda muito a entender a obra. Não faça da sua leitura um momento isolado. Partilhe com alguém. Estou lendo alguma coisa que, olha, eu li, eu tive essa impressão. Tenta conversar com alguém sobre o que você está lendo. Isso ajuda muito a compreensão também. É a dica que eu dou. Mas eu estou aqui para tentar ajudar o máximo que eu puder. Tá bom? Bom, obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. A Lindsay, você tentou Oi. falar. Né? Ah, assim, o... assim como o Eduardo, eu não fiz muita comparação, né, dessa questão cristã com o filme Uhum. e com o livro, né? Então, com certeza, agora eu vou ter um olhar diferente para isso. Né? Eu nunca tinha associado tanto com Crônicas de Nárnia quanto as duas trilogias, né, do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Mas uma coisa do Hobbit, né, que uma das melhores frases para mim é quando o Frodo fala para os anões, né, quando acham que ele foi embora, né, que deixou eles, e ele fala que voltou porque ele queria ajudá-los, porque ele tinha para onde voltar.
Imagina, obrigado pela sua partilha. Realmente o livro ele é repleto de valores. Essas obras de misericórdia elas acontecem o tempo todo. As amizades são muito bonitas. É o tempo todo um deixando, se esquecendo de si mesmo para se doar pelo outro. Então, são livros que você fecha e você sai melhor. Não tem como não sair melhor de uma leitura como essa, principalmente tendo essa visão e esse olhar mais atento. Muito bem observado, Lindsay. Já o horário já avança um pouquinho. Alguém mais quer partilhar antes de encerrarmos? Ó, Mônica, agora ficou baixinho. Não está dando para ouvir. Vai falando para a gente perceber se melhora.